E aí, alunos do CPV, futuros alunos da USP, vamos começar a falar dessa prova da FUVEST de hoje, nesse domingo. A prova foi bem dentro do esperado, bem dentro dos modos do padrão anterior, dos anos anteriores. A gente que se preparou com as provas, vendo questões já dos anos anteriores, sempre comentei com vocês em sala, questões que já caíram da FUVEST, tenho certeza que vocês não tiveram problema algum na resolução dessas questões. Foco, como sempre, mais na interpretação de textos, na leitura de textos, embora sem descuidar dos elementos gramaticais. Tivemos 3 questões puramente gramaticais, cobrando diversos assuntos. Uma questão, por exemplo, como a questão 70, que cobrou um pouco de regência, um pouco de concordância. Tivemos questões falando a respeito de prefixos, enfim, um pouco da gramática aplicada também ao texto, um pouco do conhecimento também teórico gramatical. Então, assim, nada de grandes dificuldades, né? Nada dentro do esperado, nada que você, aluno do CPV, já não esteja careca de ver aí nas aulas, já que daqui a pouco você vai estar fisicamente careca com a aprovação, né? Bom, vamos começar a falar as questões de português, começando no contexto. Questões 68 a 70 usam esse texto do Luiz Fernando Veríssimo, do livro Comédias para se ler na escola. Aliás, mensagem de apoio ao Luiz Fernando Veríssimo, que está hospitalizado, né? Esperamos que você saia bem daí, Luiz Fernando. Bom, ele falou aí um texto, vivendo e aí ele fala de todas as coisas que ele esqueceu, que ele fazia quando era jovem, quando era criança, aquele um pouco até saudosista, aquele monte de brincadeiras, vamos dizer assim, infantis, mas que exigiam certas habilidades e que com o tempo ele perdeu. Então é como se fosse vivendo e desaprendendo. Foi isso que ele perguntou na questão 68. Eu falei para vocês, né? Agora já na última aula, vi um texto, leia inteiro. Na FUVEST vai precisar. E aqui não foi diferente. Quer dizer, ele pegou um trecho lá do último parágrafo, com uma lacuna a ser preenchida. E ele falou, qual é a palavra que preencheria a lacuna? Mas para saber a palavra, você tinha, claro, de ler todo o nosso texto, ok? Mas tenho certeza que você captou a mensagem, vivendo e desaprendendo, já que ele esqueceu muita coisa que ele fazia na infância, né? Questão 69, ele pergunta justamente isso. Um dos contrastes entre passado e presente que caracterizam o desenvolvimento do texto manifesta-se na oposição entre as seguintes expressões. Quer dizer, ele pergunta então qual trecho do texto mostra essa oposição passado, infância, tudo mais, e hoje. Na infância, era o instinto, ele fazia naturalmente coisas que exigiam habilidade. Hoje, essa habilidade deve vir de cálculos complexos e tudo mais, que é o que está na alternativa D, docinho de Damasco, puro instinto com complicados cálculos, ok? A alternativa D na 69. Questão 70. Considere as seguintes substituições propostas para diferentes trechos do texto. Aí que nem a gente comentou agora no começo. Questões cobrando um pouco dos pontos gramaticais que nós vimos, né? Então a gente tem lá o número aqui chegasse, o número aqui alcançasse. Opa! Aqui a preposição a está respeitando o verbo chegar, beleza. Agora, o que essa preposição a está fazendo aqui? Também não sei. Ele trocou o verbo, né? Se trocou o verbo, se verbo alcançar, não quer mais preposição, tira a preposição daí. O item 2, lembro o orgulho, beleza. Recordo-me do orgulho, excelente, verbo recordar-se, pronominal, rege preposição de, lindo. 3, coisas que deixamos de fazer, beleza. E coisas que nos descartamos,
que nos descartamos, aí fica complicado, né? Coisas que nós descartamos, talvez, ou coisas simplesmente que descartamos, né? Esse nos descartamos é que foi problema. Não há mais bondes, olha lá, verbo haver com sentido de existir, impessoal, sempre no singular. O que a gente falou anteontem? Verbo haver no sentido de existir impessoal, verbo existir pluraliza. E foi isso que ele fez, né? Não existem mais bondes. Falamos várias vezes, tenho certeza que você lembrou. Ele vai pedir para você trocar o haver pelo existir, vai estar no plural esse aqui, o haver vai estar no singular, o existir vai estar no plural. Aconteceu, tá aí. Alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau, dizendo que só a 2, então, está correta gramaticalmente. Questão 71 a 73, também com texto, agora um texto um pouco mais sério do que o do Luiz Fernando Veríssimo. Educação é um direito, falando que a essência da teoria democrática está na educação. Está na educação. Vamos ver as questões? De acordo com o texto, a sociedade será democrática quando? Vamos ver aqui, ó. A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe. Aí aqui embaixo ele já fala: os conflitos, os problemas humanos são solucionáveis pela educação. Tá aí. Lá embaixo ele ainda fala: e a difusão desses conhecimentos. Então é a educação, a difusão dos conhecimentos que vão montar a essência de uma sociedade democrática. E aí a gente vai para a questão 71, em que ele pergunta: de acordo com o texto, a sociedade será democrática quando... Alternativa A, sua base for a educação sólida do povo realizada por meio da ampla difusão do conhecimento. Já mostrei para vocês onde que isso está no texto, ok? Questão 72, no trecho chamadas ciências sociais, o emprego do termo chamadas indica que o autor, e isso aí está exatamente, vamos procurar aqui no texto, está claro que essas opiniões, ali, vamos ver no texto? Aqui, ó. Nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais, né? Então, das chamadas ciências, quer dizer, ciências naturais, ok. Agora, ciências sociais, de repente, tem alguma coisa nesse conceito, né? Para ele dizer como chamadas, ok? Vamos ver lá. É isso que ele diz. Para ele não dizer das ciências sociais, para ele dizer das chamadas ciências sociais, você percebe que ele utiliza com certa reserva essa denominação ciências sociais, né? As chamadas ciências, ok? Questão bem simples, bem direta também do texto. Na 7.3, dos seguintes comentários linguísticos sobre os diferentes trechos do texto, o único correto é... Olha aqui, ó, olha a palavra que a gente falou na sala recentemente, ó. Imposição, olha aí, né? Falei para vocês do imponível, que não é aquilo que não se pode pôr, imponível é aquilo que se pode impor, falando justamente de sentido dos prefixos, que foi o que ele perguntou aí na questão 71, ok? Sentidos diferentes, imposição, negatividade, autoridade, né? Por com autoridade, imparcial, oposição, negativo. Vamos ver qual que está certo aí sobre os elementos linguísticos lá na alternativa D. A vírgula empregada no trecho e a difusão desses conhecimentos, a mais completa. Indica que aí ocorre a elipse do verbo. Olha lá no texto, está escrito lá, ó. Das chamadas ciências sociais, deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos, a mais complexa, a mais completa, a mais imparcial, e em termos que os tornem acessíveis a todos. Então, quer dizer, a difusão desse conhecimento deverá ser feita, né, da forma mais completa e tudo mais. Então, a gente tem, sim, uma omissão de um verbo, seria até um zeugma, né, a elipse do verbo, ok? Texto para as questões 74 a 77. Na verdade, a gente vai fazer a 74 e a 75. Questões 76 e 77, professor Anzalak já estará aí para falar com vocês a respeito da prova de literatura.
74. Para adequar a linguagem ao assunto, o autor lança mão também de um léxico popular, como atestam todas as palavras listadas na alternativa. Claro que em todas as alternativas acaba aparecendo uma ou outra palavra que tenha um caráter mais popular, mas ele quer aquela em que todas estejam adequadas, né, ao que ele pediu, ou seja, sejam dentro da linguagem coloquial, da linguagem não tão formal. Bem, aqui a gente tem, por exemplo, senzalas na A e na B que não são coloquiais, né? A gente tem lá fazenda, cambalhota, delírio, palavras que não são coloquiais. Na C, saracoteio, rabanar, cangote, pincham, todas palavras aí facilmente detectáveis como gírias, expressões da época, ok? E do assunto, na verdade, ok? Questão 75, na composição do texto foram usados reiteradamente sujeitos pospostos. Carro, o que era isso mesmo? Lembra da nossa aula de concordância? Falamos de sujeitos pospostos, sujeitos depois do verbo. E a gente tem, se a gente pegar, por exemplo, já na linha 1, a gente tem adumbra-se na escuridão um maciço de construções. Olha lá, um maciço de construções, sujeito. Aqui embaixo a gente tem dançam os pretos. Olha lá, dançam os pretos, sujeito posposto. Aí um pouco mais para baixo, não se descreve, nem se imagina esse desesperado saracoteio, uma passiva sintética com sujeito posposto. Então tem sim bastante sujeitos pospostos. Ele vai pedir também termos que intensificam a ideia de movimento. E tem, já aqui no terceiro parágrafo aqui, a gente tem dançam, samba, frenesi, saracoteio, estremece, pula, gira, bamboleia. Quer mais movimento que tudo isso? Não dá. E a FUVEST também vai pedir verbos no presente histórico. E você lembra o que é isso, né? Os verbos, vamos voltar para a questão? Os verbos que estão no presente, mas indicando uma ação no pretérito. Lembra? Em 1822, Dom Pedro declara a independência. E é isso. Se a gente voltar no último parágrafo, tudo salta, esperneiam, enrolam, viram, um cara corta a jaca, todos verbos no presente, mas mostrando uma ação que já ocorreu. Tanto é que depois ele fala, atirou, começou, ele volta para o pretérito. Então ele vai brincando com presentes e pretéritos, né? Presente histórico, então, esse verbo no presente indicando uma ação que já ocorreu, que é o que acontece no texto. Então, os 3 pontos corretamente observados, alternativa E de elefantinho colorido. Questão 79, texto para as questões 79 e 80, um texto falando aí a respeito da visita que era feita na casa do José Mindlin. José Mindlin, um grande colecionador de livros, foi membro da Academia Brasileira de Letras, falecido em 2010. E falava então que o Plínio Doyle recebia os amigos aí na casa da biblioteca do José Mindlin. E era importante, aliás, você ler não só o texto, como a definição lá de baixo. Quando ele fala aqui que são os sabadoileanos, frequentadores do Sabadoile, blá, 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 na casa do bibliófilo Plínio Doyle, aqui embaixo. Isso aí ia ser importante para responder a questão de número 79. Da leitura do texto, depreende-se que o anfitrião carioca, embora gentil, é cioso de sua biblioteca, ou seja, ele cuida bem da sua biblioteca, né? E dá para perceber que ele fala, então, no texto, que depois do almoço visita os livros dialogantes. Na expressão de Drummond, não sabemos se no rigoroso sistema de vigilância de Plínio Doyle, o anfitrião carioca, no caso, o Plínio Doyle, recebendo os amigos, com as palavras do texto, os descamisados da rua Barão de Jaguaribe, os descamisados lá. Então a gente tem lá, depreende que o carioca, o Plínio Doyle, é gentil em receber os amigos, os descamisados, mas faz uma rigorosa vigilância quando é o momento da visita à biblioteca, ok? Questão 80,
As expressões ares aristocráticos e descamisados relacionam-se respectivamente. Os descamisados são os amigos, né, do José Mindlin, né? E os ares aristocráticos, vamos ver no texto? Tá aqui, ó lá, no texto. Aquele que iria se desvestir dos ares aristocráticos para receber camaradescamente, aliás, os descamisados da rua Barão de Jaguaribe, né? Falando do saudoso José Mindlin, como ele diz no texto. Então, ok, os ares aristocráticos eram do José Mindlin recebendo os descamisados da rua Barão de Jaguaribe, ou seja, os seus amigos cariocas indo visitar a biblioteca do Mindlin. Maravilha? Essas foram, então, as questões de gramática e interpretação de texto. Uma prova, como a gente disse, bem simples. Tenho certeza que você se deu muito bem. E nos vemos na próxima semana para revisão da segunda fase, ok? Um grande abraço e até mais.